Práticas de Oralidade em Sala de Aula é o mais recente livro da escritora e pesquisadora Cléo Busato. Ele reúne atividades que auxiliam os educadores no desenvolvimento da linguagem falada entre as crianças. E elas também foram presenteadas com uma nova publicação da escritora, em O Florista e a Gata. Cléo Busato, que na última semana esteve presente na 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, é a nossa convidada aqui no estúdio. Cléo, obrigada pela presença. Obrigada. Como é que foi essa tua participação na Bienal, né? Você discutiu essa questão da oralidade e desses meios, esses multimeios em que nós estamos inseridos hoje? Foi isso? Foi. Eu falei um pouquinho sobre a questão da narração oral no meio digital, que vem daquela pesquisa minha, a gente já comentou aqui inclusive, que dá origem a CD-ROMs de narração oral. Eu acredito que a contemporaneidade ela abarca também esse suporte, que é o suporte digital. E esses CD-ROMs, né, ele não é uma literatura na internet, mas ele se apropria dessa linguagem digital para passar, para apresentar o texto. Então eu fui conversar um pouquinho sobre isso, né? O teu novo trabalho traz exercícios, traz atividades para serem usadas em sala de aula e para criar aquele interesse nas crianças pequenas em ter o livro em mãos. É por aí? É. O Prática de Oralidade, ele é um caderno de exercício, né? É uma prática minha com oficinas, com educadores e que foi registrada aí. Ou seja, isso já vem de estudo de vários pesquisadores que demonstram que quanto mais a criança estiver inserida num contexto oral, mais fácil vai ser para ela decifrar o código escrito, né? Ler e escrever. Porém, a oralidade não é a tagarelice. E isso que a gente, né, que eu gostaria de que eu apresento no livro, que tem que ficar claro, né? Trabalhar a oralidade na sala de aula é um trabalho bastante focado, que começa pela narração de histórias, pela leitura do livro em voz alta, pelas rodas de conversa, pelas possibilidades de predicar, de dar sua opinião, de falar com propriedade. Eu acredito que falar com propriedade sobre um assunto é ter esse assunto interiorizado. É um super exercício, né, de linguagem e de reflexão sobre um tema. E o livro propõe justamente isso. Práticas, exercícios que propõem a habilitar a criança a falar com propriedade sobre um tema. Como é que o professor precisa se preparar para ter toda essa propriedade e dividir esse conhecimento com as crianças, né? Dividir essas histórias? Primeiro lendo. Não adianta. Se você não é leitor, se o professor não é leitor, ele não vai despertar esse desejo do aluno de ler. Eu falo assim, o professor tem que andar com um livro, sabe, com os livros aqui, né? E com o texto literário, é diferente o texto literário do texto científico, né? Vamos ser claro, né? O texto literário é aquele texto, né, que tem aquele valor simbólico, que ele abre essa possibilidade de outros olhares por meio de outras dimensões, que não é a dimensão racional, epistemológica, é uma dimensão do sensível, né, da fantasia, e que propicia justamente, por ter essa característica simbólica, essa possibilidade da gente se afastar de uma realidade prática e racional, né, para esse plano mais do imaginário, da fantasia, das representações. E nas representações eu posso trabalhar o meu próprio universo, trabalhar o meu universo interno. Isso é dado pelo texto literário. E se o professor não tem essa vivência, ele não vai conseguir sensibilizar a criança para isso. Então é importante que o professor pegue um texto literário, leia efetivamente uma história para a criança, conte uma história. E olha, contar história ou ler história são apenas dois suportes para a mesma coisa que é o texto literário. Ele é o nosso prato principal, né? O texto literário. Aí eu posso narrar uma história sem livro, posso ler uma história com o livro, posso mostrar uma história num CD de computador. Ou outras linguagens. E Cléo, A Florista e a Gata foi uma história que surgiu de que forma, né? Uhum. Então, Florista e a Gata é um novo filhote literário. Ele surgiu de um susto.
Na verdade, assim, eu acordei no meio da noite com essa ideia. A ideia, ela não é nova, né? Kafka já tem isso em Metamorfose, né? Uma pessoa que se transforma em outro ser. E as metamorfoses estão presentes na literatura universal, nas mitologias, nas tradições. As transformações estão presentes, né? Essa mudança de forma. É uma menina que muda de forma. Ela acorda gata. E nessa condição de gata, ela sai para a noite, uma coisa que ela não pode fazer, obviamente, porque é uma menina de 10 anos, e descobre um mundo que ela não conhece. E nesse mundo, pessoas que vivem de uma forma muito diferente dela, como um pequeno vendedor de flores, né, que anda de ônibus, que ela supõe que nem quarto tenha, nem uma estante com brinquedos, com livros. Então, é uma história de amor entre dois seres diferentes e que se encontram por meio do afeto, né? E das diferenças. O encontro se faz pela diferença. E, Cléo, quem quiser conhecer esse trabalho, né? O Florista é a Gata, e também quem quiser ter acesso ao Práticas de Oralidade em Sala de Aula, qual é o caminho? Teu site é um dos caminhos? Sim, meu site é um dos caminhos, www.cleobusato.com.br, também o blog, cleobusatoblogspot.com, e os livros estão nas livrarias. E se não estiver na livraria, passa e-mail para mim. Se não puder passar e-mail para mim, entre em contato com as editoras. O importante é ter o material em mãos. Cléo, muito obrigada pela tua participação aqui no Caldo de Cultura. Parabéns por mais esses lançamentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e obrigada a você.